Vítimas do cangaço. As verdadeiras vítimas do cangaço. Esse é o primeiro filme de 6 mini documentários que vai tentar trazer para o debate a pergunta: quem foram as verdadeiras vítimas do cangaço? A literatura sobre o tema nos leva a crer que, de alguma forma, todos foram vítimas, já que no contexto da época, as perseguições, abusos de poder, injustiças, seca, fome, pobreza e uma desigualdade social brutal meio que justificava tudo isso, levando a uma generalização exacerbada de um extremo ao outro, já que para alguns as verdadeiras vítimas eram os cangaceiros. Na verdade, para alguns, os cangaceiros eram verdadeiros heróis até hoje. Para outros, as grandes vítimas eram os volantes, caçadores de cangaceiros, esses sim, os verdadeiros heróis. Bem, essa série de documentários mostrará para você que as coisas não eram tão simples assim e que ignorar os fatos que vamos mostrar não nos torna piores do que os autores que os cometeram, e sim iguais aos mesmos. Lembrando que os horrores cometidos no período do cangaço são atribuídos aos dois lados. Só que, neste caso específico, as tragédias, as dores e horrores serão atribuídas principalmente e somente ao grupo de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse se tornaria o cangaceiro mais famoso e conhecido, seja por sua bravura e inteligência, como por sua maldade e crimes, muitos crimes cometidos. Crimes esses cometidos através de sua ordem direta ou cometidos por ele mesmo. Como no caso de Rosinha. Rosinha era uma cangaceira que tinha ficado viúva recentemente. A mesma era casada com Mariano, um dos maiores chefes de subgrupo do bando de Lampião. Rosinha, triste pela morte do marido, pediu ao Lampião que a deixasse ver os seus pais. Lampião aceitou, mas com uma condição: que a mesma fosse, mas retornasse imediatamente. O medo é que, na volta, as volantes seguisse Rosinha e encontrasse a localização do coito. Rosinha, sendo casada com quem era, demorou para retornar. Sendo assim, Lampião mandou seus cabras ir buscá-la. Quando retornaram, Rosinha tentou se justificar, mas nenhuma justificativa foi aceita, e Lampião deu a ordem para que a executasse. E no caminho para a morte, Rosinha ainda tentou conversar com seus velhos companheiros de guerra, e o que a mesma ouviu foi um silêncio ensurdecedor. Não se sabe até hoje se Rosinha morreu a tiros ou a facada, como muitas fontes retratam. Entre muitos, era literal que os cangaceiros roubavam dos ricos para entregar aos pobres. Bem, na região do Senhor do Bonfim se prova o contrário, já que pequenos agricultores, homens simples do campo, eram atacados, humilhados, tinham suas casas invadidas, saqueadas, queimadas, pais de famílias eram espancados, filhos castrados e filhas
violentadas, como no caso da bela e jovem Romana. A mesma foi brutalmente violentada e estuprada pelo rei do cangaço. Em outro momento, a justificativa para tamanhas atrocidades vinha por causa de uma carta falsa, de uma mentira. Sim, Lampião enganado atacou com uma força de mais de 100 cangaceiros uma família indefesa na fazenda Tapera. Só um escapou da família Gilo. O restante de toda a família na fazenda foi cercada e brutalmente assassinada. E 11 inocentes da mesma família foram condenados à morte, tudo por causa de uma mentira. Pior é saber que o cangaceiro Horácio Novaes, o mesmo que escreveu a carta falsa, ofensiva para Lampião em nome da família Gilo, ficou impune, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, a justificativa para os massacres era o progresso, como no massacre de 9 trabalhadores responsável pela construção de uma estrada que ligaria os municípios de Glória e Juazeiro. Lampião não queria que o desenvolvimento chegasse à região, então ordenou a morte dos 9 inocentes que só queriam levar comida para casa. O pior é quando não há justificativa, muito menos motivos. Como no caso de uma das piores, se não a pior, chacina da história do cangaço, não pelo número de vítimas, e sim pela brutalidade que a população de Flores foi submetida. O bando de Lampião atacou de forma simultânea uma região inteira do município de Flores. E, por motivos até hoje indigeríveis, o bando de Lampião atacou famílias humildes, desarmadas, inocentes, indefesas. Nem mesmo uma criança de 9 anos e um senhor de 90 foram poupados. Outras ficavam de joelho, implorando pela vida, enquanto eram mutilados, massacrados e mortos. Poderíamos ficar aqui por horas e até dias, retratando os crimes cometidos pelo bando de Lampião, como ataques, saques em feiras, sequestros, mutilações, estupros e muito mais. Sabemos que toda esta carnificina não era exclusiva do bando de Lampião, mas meio que uma regra entre todos. Nem mesmo começamos a falar dos excessos cometidos pela Volante, e muito menos dos excessos cometidos pelos responsáveis da mesma. Isto ficará para o nosso próximo filme da série, A Vida e Morte de um coiteiro de Lampião. Até lá, estude, se informe e pesquise sobre esse fenômeno social conhecido como cangaço, para que no futuro não venhamos a esquecer das maiores verdadeiras vítimas dessa tragédia humana que ficará sempre na nossa memória, que ficará sempre marcada na nossa história, para que não venhamos cometer um erro gravíssimo no futuro, que é transformar as vítimas em culpados. E o pior, transformar os únicos e verdadeiros culpados em heróis, transformá-los absurdamente em vítimas. Vítimas
do cangaço, as verdadeiras vítimas do cangaço. Realização: produtora cultural de audiovisual Solaris. Há quase 30 anos trabalhando para fomentar nossa cultura, a nossa história. Lembrando que este documentário e todos os outros que virão não têm fins lucrativos. A intenção é transformar todo o material em documento digital para futuras pesquisas de escolas municipais e estaduais, de empresas, de pessoas como cidadão comum ou das mais diversas áreas, segmentos, profissões que apoiam esse tipo de projeto. Projetos que têm a missão, que têm a obrigação de fomentar e principalmente preservar a nossa história, a nossa cultura, para a antiga, atual e gerações futuras.